Ah, é? Nem tinha visto. Vê tanta coisa aqui, rapaz. Teve uma reunião agora com a... Na hora É. Vai. Vi aí. Vai esclarecer Na o verdade, negócio na ali hora... deve ter sido. Oi. Viu, O Lima? negócio ali foi complicado. Ele saiu atirando para tudo enquanto é lado, né? Eu, na verdade, eu só estou vendo aí as informações dele porque estão me repassando. Eu estava numa reunião com o PT no momento da fala dele, com a presidente Gleisi, com Guimarães, com a direção estadual do partido, sobre uma reunião que teve hoje com, com os presidentes dos partidos do Normal, não sei se... Eles são um grupo, né? Não sei se era o GTE, era o GTE, né? Estava hoje com a gente, o levantamento dos estados. E foi no momento, ele nem conseguiu terminar agora a reunião, era 2 horas, né? 1h30, 2 horas. E aí eu nem vi ainda as repercussões na mídia, porque eu estou com limitação de final, tinha uma reunião na coordenação da bancada às 16 horas, eu ia passar a mensagem para você, que talvez ele tenha dificuldade na live, mas aí adiaram a reunião às 20 horas agora, com o presidente Lula, para discutir a questão da repercussão, né? Deputados? Você soube bem do óbito do João Claudino também, né? Eu já passei uma mensagem, não foi possível passar vídeo, gravei, mas a internet não ajudou. Eu já passei uma mensagem de solidariedade, já está em minha página. Você está em Oeiras? Estou em Oeiras. Ok, deputados, a transmissão já está ao vivo nas redes do Facebook. Ok. Então podemos começar, Cris? À vontade. Tá bom, então, boa tarde a todos e a todas, né? Saudar aqui o nosso amigo, companheiro, deputado Assis Carvalho, né? Então, na live de hoje, nós vamos tratar, falar sobre relacionado tanto à questão da pandemia do coronavírus e a conjuntura política, né? São delas sobre a vida das pessoas, do cidadão. Né? Então, para dividir esse debate, esse bate-papo, eu convidei o deputado federal, o companheiro Assis Carvalho, né, que também é presidente do Partido dos Trabalhadores, né, que já está conosco aqui hoje. Nós estamos fazendo, deputado Assis e a todos os internautas a quem eu quero saudar nesse momento, 3 lives por semana, normalmente entre as 16 e 17 horas, uma segunda, outra quarta e outra na sexta-feira. Então, temos trabalhado e tratado as diversas questões. Na última live, convidamos o economista Sérgio Miranda e tratamos sobre o impacto da pandemia sobre a economia. E foi um bate-papo, né? Então, lembrando que o deputado Assis, deputado federal, pelo Partido dos Trabalhadores, bastante conhecido em nosso estado e até no Brasil. Então, ele também, além de deputado, já foi secretário estadual da Saúde do Piauí, fez um grande trabalho, foi também diretor-geral do Detran, foi presidente da GESPISA e foi também deputado estadual. Então, quero agradecê-lo aí pela a disponibilidade, eu sei da sua agenda corrida para a gente bater esse papo aqui hoje. E aí, deputado e demais internautas, nós estamos aqui utilizando esse recurso do aplicativo Zoom, integrando ele tanto ao Facebook, então está sendo transmitido aí pela nossa página do deputado Lima no Facebook, pela página do deputado Assis também no Facebook, e pela página do Partido dos Trabalhadores, além do canal YouTube do deputado Assis Carvalho, né? Então, você que está nos acompanhando,
repasse isso. Nós estamos iniciando isso. E não, aqui começar, deputado Assis, primeiro dar as boas-vindas, né? E aproveitar para você fazer rapidamente um breve relato. Como é que está a sua rotina aí nessa situação de isolamento social? Você está em Teresina, está em Brasília, está em Oeiras? Onde e como está atuando o deputado Assis esses dias? Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lima. Primeiro, eu quero louvar a sua iniciativa. Eu tenho acompanhado o seu cuidado, acredito que seja o deputado que me parece que está utilizando melhor essa modalidade das redes sociais através de reuniões virtuais. Tenho participado de algumas, tenho conhecimento de outras que a agenda não permite que eu possa participar, mas eu quero lhe parabenizar. Eu acho que essa é uma iniciativa que precisa receber todos os nossos aplausos, porque mesmo com os obstáculos que o isolamento social nesse momento nos impõe, o deputado Lima vem quebrando barreiras, vem procurando manter uma agenda de diálogo com a sua base, levando informações importantes como essa que me colocou aqui sobre a questão do momento econômico e os efeitos do coronavírus nesse momento, o Sérgio Gonçalves, discutindo o problema do auxílio emergencial. Eu tenho acompanhado o cuidado com as cadeias produtivas, então eu não posso deixar aqui de abraçar e de parabenizar pela firmeza nesse momento. Quanto à nossa rotina, ficou até agora mais puxada, agora com essa modalidade do diálogo, a gente tem reunião quase que todos os dias, o dia inteiro, em vários momentos, com Brasília. De um lado, eu faço parte da coordenação da bancada, e a bancada se reúne 2, 3 vezes por dia, quando tem uma urgência, às vezes tem que chamar para essa coordenação. Sou da direção do partido, e por conta disso, tenho participado como deputado federal e comissão do partido nas reuniões do Diretório Nacional. Hoje, inclusive, tivemos um GTE para fazer um levantamento do processo eleitoral, que demorou bastante, e depois dessa reunião, temos outra reunião da coordenação com o presidente Lula para analisar os efeitos desse impacto que a gente já esperava que acontecesse, e aconteceu. Agora, fui informado por você, que não tive nem tempo ainda de ler, que o Bolsonaro fará um pronunciamento sobre os acontecimentos de forte impacto. É o que se comenta nacional e internacionalmente. Foi exatamente a saída do Moro, e saindo de uma forma bastante complicada. Estou aqui conversando com a mesa, nesse momento eu estava discutindo aqui com a mesa, com o Rodrigo Maia, com o Mário Wang, o Bivar, discutindo como resolver essa situação da condução desse momento tão complicado. Então, a gente tem trabalhado muito. No momento, estou em Oeiras, estou em isolamento social, já que há quase um mês de isolamento, praticamente sem fazer contato, até pela minha condição de saúde já bastante conhecida, já tive problema de 3 infartos, e, além dos infartos, tive tanto também um problema respiratório, e isso me obriga a cumprir um certo ritual de muito cuidado e responsabilidade. E recomendando o isolamento para todas as categorias, porque a situação se agrava cada vez mais. Todo dia a gente está com a esperança de surgir alguma alternativa, mas a situação parece que está longe de uma solução. Estava lendo há poucos momentos um documento que foi lançado pela Itália, já mexendo no protocolo da Itália. Isso pode mexer no protocolo do mundo, o que tinha um conceito. Não sei se vocês têm acompanhado, através de estudos científicos com pessoas que morreram na Itália, tudo indica que a lógica dos respiradores pulmonares era uma lógica que, pelo um documento que saiu há pouco, tudo indica que é superada já. Né? Era um protocolo errado, porque a pneumonia era apenas uma consequência de uma outra inflamação coagulante.
Então, isso acontecendo, não é o respirador que vai resolver, mas são outros medicamentos, inclusive a aspirina, que nesse caso eu tomo todos os dias, até pela minha situação de cardíaco, né? Mas a recomendação protocolar é através de anti-inflamatório, mas isso ainda não está comprovado. Então, são testes muito urgentes, são feitos na Itália agora, está sendo estudado. Eu conversei há pouco com um grupo da saúde da Câmara Federal, cheio de dúvida, ninguém tem certeza de nada, mas tem uma experiência italiana, outra experiência norte-americana, e que os tratamentos se avançam com mel, com limão, com aspirina, com anti-inflamatório, com antibiótico. E não a lógica que vinha trabalhando, que era uma situação que provocava pneumonia através dos pulmões, que também sofre, mas já é uma consequência, não é a causa do primeiro ataque do vírus. Bom, eu estou levantando para ver o que nós estamos passando. Uma situação já nas 48 horas pode mudar todo o protocolo do mundo em relação a essa situação. Se for isso, e se for verdade, poxa, essa é a salvação, porque aí nós temos um medicamento, tem um antibiótico, né? Muito mais fácil e rápido. Mas também são situações que não há certeza de nada. Ninguém pode se precipitar aqui e dizer, pronto, encontrar a saída. Não é verdade. Eu não estou dizendo isso aqui. Estou apenas levantando que, dentro a luta desesperada da ciência mundial, pode ter uma alteração do protocolo nos próximos dias. E nós estamos torcendo que isso aconteça. Porque, se acontecer, vai poder a gente retardar a questão da vacina e salvar muito mais vidas. E, enquanto isso, nós que fazemos parte da representação, como deputado federal, como deputado estadual, a gente fica aqui torcendo para que tenha uma solução mais rápida possível, para a gente sair do isolamento social e poder abraçar os nossos amigos, que é isso que a gente mais gosta. E tudo que é novo, né, gera muita expectativa, gera incerteza, mas é estilo sonho, né? Acaba uma coisa nova, né? Então, o que parece que está provado é que, de fato, a famosa cloroquina, que se tornou famosa, um medicamento utilizado para a malária, não é o medicamento adequado. Deputado, hoje o meio que mais é a questão da saída à justiça. O Moro saiu da condição de operador da Lava Jato para o pivô da Caça-Jato, né? Então, o que está o dia tratando e especulando? Na sua avaliação, o que é que está por trás disso e o que é que isso pode levar nesse momento da política, inclusive impactar essa conjuntura onde há um esforço enorme para manter o isolamento social e a busca de saída para o tratamento da Covid-19. Deputado Lima, eu sou um amante da democracia. E eu acho que a democracia sempre cobra daqueles que tentam feri-la. Eu lembrava que o Eduardo Cunha brincou com a democracia quando se utilizou de artifícios violentos para arrancar uma presidenta do poder sem responsabilidade. E parte daquele que fizer está pagando um preço. Inclusive, a grande maioria não só perdeu a eleição, mas o Eduardo Cunha foi para a cadeia. O Moro é a simbologia da fraude eleitoral deste país, que sujou as suas digitais ao ferir a soberania nacional, fraudando um processo contra o presidente Lula para ferir a democracia, para tirar da sociedade a oportunidade das pessoas se manifestarem livremente. E, por conta dessa atitude do Moro, elegeu um cidadão com total despreparo para dirigir uma nação de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. E não precisa aqui a gente voltar a discutir o que está acontecendo no país. O país aumenta o desemprego, perde todo o crédito internacional, investidores internacionais já não investem mais no país, acabando totalmente com a cultura nacional, provocando a sociedade
investindo num gabinete do ódio, mas principalmente fazendo uma coisa que eu gosto de dizer: os loucos têm 100% de certeza de trair quem os ajuda. Ele chutou o governador do Rio de Janeiro, Wilson, ele já chutou o Dória, já chutou o Caiado, já chutou, enfim. O último agora foi o prefeito de Manaus, que era uma das pessoas super alinhadas com esse presidente, já chutou o Mandetta, e agora o Moro, que foi praticamente a pessoa responsável para colocar este intruso onde ele nunca poderia ter chegado, porque ele não tem condições de dirigir essa nação. Através de uma campanha mentirosa, através de fake news, através de financiamento internacional, abrindo as nossas fronteiras para os interesses multinacionais, principalmente norte-americanos, para roubar o nosso petróleo, destruir a nossa Amazônia, e hoje a gente está vendo o resultado. É mais um. Já está no paredão quem é que entra na próxima semana. Se na próxima semana é o ministro da Educação ou da Economia, né? Aí já está em votação quem é que vai entrar para o paredão na próxima semana. Porque, na verdade, é uma pessoa que não tem preparo psicológico, não respeita a liturgia do cargo, criou praticamente uma pseudo-democracia familiar conduzido por um grupo de loucos milicianos. E agora o Moro paga o preço que ele provocou a democracia. O que eu espero, e eu estava pouco aqui repassando para o meu líder Enio, um grupo de malucos já dizendo que todo mundo sabia que o Moro é um comunista. Veja só, a psicopatia desses loucos. Aí eu estou dizendo, vamos fazer uma corrente. Nós, que temos simpatia pelo comunismo, não vamos aceitar incluir mais isso, porque isso é coisa de gente natural. Isso é gente que tem que estar internado no manicômio. Não é possível alguém dizer que o Moro sai porque é um traidor da pátria e um comunista. Eles estão mesmo dizendo entre eles, se matando e chutando as canelas uns dos outros. No outro grupo, há pouco, eu passava até para um grupo de petistas, uma pessoa aposentada da Caixa Econômica em lágrimas, chorando, que se dedicou tanto e que está deixando todos os grupos, porque a salvação do Brasil era o Moro, e se o Bolsonaro tira o Moro, acabou o governo. Claro que acabou faz tempo que esse governo não começou. Ele nunca existiu, ele nunca desceu do palanque. Então, esse é o preço que a sociedade está pagando por colocar uma pessoa despreparada como essa no governo. Agora, o Moro sai e vai ser agora o menino propaganda da Globo, porque sempre foi. Né? A mídia sempre fez o investimento necessário pelo seu ódio à classe trabalhadora. E agora a luta é tentar investir nele, mas eu não acredito que tenha vida longa. Espero que o erro cometido com a condução desse psicopata para dirigir a nação não se repita em colocar um cidadão corrupto, e quando eu digo corrupto é porque rasgou a bandeira nacional, feriu a soberania, fraudou um processo norte-americano para receber 2,5 bilhões para colocar na mão de uma fundação do seu aliado Delenhol, e isso pode ser outro nome de corrupção. E eu espero que, assim como a democracia cobrou de Eduardo Cunha, que venha cobrar de Bolsonaro o seu Moro, porque o lugar de corrupto como eles, versus nacional, é a cadeia. Quem espera que a democracia coloque na cadeia? Quem com fel fere, com fel será ferido. Deputado, eu vi aqui agora há pouco também num grupo levantando além da hipótese inicial, né, justificando a saída a partir do presidente da demissão do presidente da PF, mas também levantando que, dentro da negociação com o Centrão, para dar suporte houve uma exigência do afastamento tanto do presidente da PF como do próprio Moro, como forma de alguns que são ligados ao Centrão, que estão sendo também investigados, possam ter um trânsito mais livre. E até para poder abrir vagas para essa. O senhor acredita nessa? Qual dessas hipóteses é a mais provável? Tem a ver com as investigações chegarem nos filhos do presidente, a questão das milícias, a questão da rachadinha, a questão de outras ações que eles estão fazendo, da própria fake news, ou acha que foi, de fato, também uma exigência do Centrão
para ocupar espaço e barrar alguns processos que eles respondem, que os principais líderes do Centrão respondem na Justiça? Olha, o desgaste do Moro e o seu silêncio aí há praticamente um mês, ele antecede a relação com o Centrão. O Centrão foi mais recente. Os acordos, incluir o PT, incluir alguns partidos como Cidadania, PTB, vários partidos, como Roberto Jefferson, que são, sem sombra de dúvida, os partidos da centralidade da corrupção do Brasil, porque, na verdade, ninguém é mais corrupto no Brasil do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma fraude. O patrimônio da família não condiz com os salários familiares históricos dele. É uma coisa extraordinária, uma coisa fora de séria, porque sempre ele se apoiou na corrupção. Isso aí não há dúvida, só que ele não quer ver. Agora, a fundamentação do desgaste do Moro com o Bolsonaro, claro, é porque a CPI da fake news já tinha claro que o gabinete do ódio é coordenado pelo Carluxo, que é o filho que atacou o STF, e as investigações da PF já estão definidas. Acredito que não demore prender o filho dele. Isso é um desespero. Ele tinha que, às pressas, mudar essa situação para ver se atrasa a prisão do filho. Depois do filho, eu acredito que vai ser a prisão dele. Até porque eu acredito que agora a possibilidade de sustentação dele não há mais. É uma questão de tempo. Ou ele renuncia e ele não tem dignidade para isso, porque uma renúncia é um ato de quem tem um mínimo de compromisso com a nação, ou você está impeachmentado. Não tem como ser impeachmentado diante do escândalo que praticamente quem colocou aqui agora não foi qualquer um, foi o seu ministro da Justiça. Eu só espero que esse processo que haverá de pegar não só o filho de Bolsonaro, que o Veleixo, que já estava, o Supremo Tribunal Federal, já estava bem avançado, ele não tem como enterrar isso, porque a democracia tem seus critérios, tem suas armas, mas que também não tenho dúvida que o Bolsonaro será preso pelas garras da democracia, por tudo que atacou a Constituição brasileira. A Constituição ela pode ser mudada, mas confrontada, desrespeitada, jamais. Nós temos que defender a Constituição do nosso país. Como é que está, nesse momento, a articulação do PT? Eu sei que tudo é muito recente, mas como você chegou a afirmar, isso não tem início agora. Isso é um desdobramento que vem de antes. Né? E essa crise ela se agrava agora com a questão da pandemia e com a postura, digamos, assintosa que o presidente, destrambelhada, mas o teve esse papel de articular esse bloco de centro-esquerda, inclusive assumiu recentemente a postura um documento lançado. Como é que o PT tem articulação para, digamos, dar consequência, quem sabe até o afastamento do próprio presidente? Como é que o PT está vendo isso? Nós temos reunião com o presidente Lula agora às 20 horas. É um ponto de partida. Porque o grande estadista que nós temos no país, com condições de fazer um amplo debate, é o presidente Lula. Li há pouco uma manifestação do ex-presidente Henrique Cardoso, que, infelizmente, cometeu tantos erros ao se aliar pela Constituição antipetista a esse projeto, mas agora também já se manifesta, e com ele espero que todo o PSDB venha junto. Estamos com um diálogo bem franco com o DEM. O DEM não é nem por um compromisso com a democracia, porque o DEM foi um dos partidos que também cometeu crime contra a democracia a impor um golpe em 2016. Mas, por interesses pragmáticos, nesse momento, está também discutindo a possibilidade de salvar minimamente a bandeira, porque ela foi praticamente enlameada. Jogar a bandeira do Brasil no esgoto. E, através da liderança do DEM, do qual tem o Rodrigo Maia, acredito que, depois de tantos ataques, se abraça também esta causa.
O que se está trabalhando nesse momento é a possibilidade de criar um campo que precisa de força parlamentar, precisa de um diálogo com o STF, porque é insustentável. Quem tem que sustentar a Constituição brasileira, o garantista, o depositário, tem que ser o STF. Não é possível um presidente subir num palanque, como aconteceu no último domingo, para agredir a Constituição brasileira, para dizer aquilo que a Constituição desaconselha e proíbe e ficar por isso mesmo. Então, precisamos ouvir a posição do STF. Precisamos saber o que pensa a cúpula dos militares, porque elas estão caladas. Ele tem um grupo ligado a ele, que é o grupo da reserva, mas os ativos estão silenciosos. Ninguém está ouvindo as manifestações militares de quem está na ativa, que é quem tem a força para poder conduzir a democracia deste país. Então, além disso, nós temos que dialogar com a grande mídia. Não tem jeito. A mídia forma opinião. E o principal de tudo isso é uma força chamada gente, nós, rua. Aí nós temos um problema. O isolamento social nos tira a bandeira das mobilizações de rua. Qual é o caminho? Mobilização virtual. Nós temos que encontrar isso que você está fazendo, nós temos que estimular que as pessoas encontrem alternativa com os panelaços, que manifestem o seu descontentamento, tem que continuar desgastando este governo corrupto, que ainda tem um gado que ele segue, que está quase 30%, e aí é muito ainda para um governo desastrado como esse, que fere a democracia. Aliás, era, mas é bom dizer que a maioria do seu apoio era do Moro, porque o Moro continua nesta visão equivocada da sociedade. Com a saída do Moro, eu acho que a popularidade do psicopata, do Bolsonaro, está tocando fogo em nosso país, ela descamba, e esse acúmulo de fatores é que oferece as condições objetivas de fazer o que tem que ser feito. Este presidente não soma mais as condições de conduzir a nossa nação. Portanto, precisamos declarar fora Bolsonaro. E eu estou colocando isso de uma pessoa que refletiu muito. Eu até imaginava que é muito ruim defender um fora Bolsonaro, com todos os erros dele, porque, certo ou errado, dentro da fraude, ele foi eleito. Mas as condições agora é para salvar os idosos desse país, as crianças, a bandeira, a nação, a soberania, é para salvar o nosso país. Então, é preciso tirá-lo imediatamente e, tirando imediatamente, conduzi-lo à cadeia, porque lá é o espaço que ele tem que pagar pelo crime que ele está conduzindo contra a nação brasileira. É só aproveitar aqui para agradecer a participação de vários internautas. Destacar aqui a Estado de Batalha, o Adilson do MST, o Manuel lá de Barsma, né? Antônia, a Jane Oliveira, da União de Batalha, lá de Mulheres lá de Batalha, o Jair Alves, de Esperantina, o Messias. Então, várias pessoas aqui mandando mensagem. Eu gostaria de deixar um pouco de lado a pandemia, o pandemônio, né, da política, e entrar numa outra que também afeta muito esse momento, que é essa história da pandemia do coronavírus, né? Nós sabemos que tem pelo menos 3 grandes desafios aí para a gente enfrentar. Um deles é a própria estruturação da rede de saúde, né? E você que foi secretário de saúde, que é uma pessoa atuando nessa área, então conhece muito bem o desafio que nós temos, e todos nós temos uma atuação, sobretudo quem milita no Partido dos Trabalhadores, junto às entidades, então sabe disso, o que significa isso para milhares
de piauiense brasileiro. Então, e a outra é a própria questão da recuperação das finanças públicas, né? Então, quem mais vai ter um impacto nas finanças privadas, mas vai ter um grande impacto nas finanças públicas, e isso pode, inclusive, comprometer alguns serviços essenciais no pós-pandemia. Então, do ponto de vista da sobrevivência das pessoas, como é que Vossa Excelência tem atuado, como é que o Partido dos Trabalhadores, que é dirigido aqui no nosso Estado por esse deputado, como é que tem atuado aí nessa área da ação emergencial, inclusive desde a proposição até a aprovação, e agora o trabalho para que mais gente seja beneficiada dessa ação. Deputado Lima, a cultura da pandemia do coronavírus, ela muda toda a lógica do planeta. O mundo nunca mais será o mesmo, como não foi depois da gripe espanhola, em meadas da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1918, 1919. O mundo nunca mais será o mesmo. Primeira questão é que a rede hospitalar pública, a sociedade passa a compreender que sem esta rede, quando tem uma crise, a quantidade de morte é significativa. E eu acredito que o pós-pandemia vai compreender a importância do SUS, vai obrigar a sociedade a investir mais numa rede de proteção para que a sociedade não fique a depender, num momento como esse, de uma rede privada que ela não responde. Do ponto de vista da estruturação desta rede, está longe do ideal, mas se ela não existisse, mesmo com os mais de 22 bilhões que a emenda 95 tirou do SUS, se não fosse isso, ela estaria um pouco melhor. Mesmo sem os recursos que a CPMF foi tirada pelo parlamento, naquela época, quando o presidente ainda era Lula, para poder prejudicar o presidente Lula, imagine se não fosse esses ataques que o SUS sofreu em tirar tantos recursos, hoje nós estaríamos menor. Estaria bem melhor. Né? Não estaríamos do tamanho que somos hoje, nós estaríamos bem melhor. Então, terminada esta pandemia, precisa-se fazer uma grande discussão sobre uma rede mais forte, porque sem saúde não há trabalho. Não adianta imaginar trabalhar se a saúde está ameaçada 24 horas por dia. Esse é um ponto. Da economia, não tem dúvida. A economia sofrerá bastante, não só no Brasil. A economia sofrerá no mundo inteiro. Agora, também, isso é um recado, porque hoje os bilionários do mundo estão concentrando toda a economia em si. Eu acredito que o pós-pandemia vai oferecer a alternativa de poder se concentrar um pouco essas riquezas. Eu mesmo sou autor de um projeto que trata da tributação das grandes fortunas, que se você colocar somente três projetos sobre grandes fortunas que nós defendemos, você reequilibra a economia em 2, 3 anos. Ora, se você fizer uma tabela de 0,5% a 5% de tributação das grandes fortunas em cima dos bilionários deste país, quem tem patrimônio acima de 5 milhões, que tem patrimônio acima de 5 milhões, nós já vamos fazer uma captação ano de mais de 200 bilhões de reais. E isso é muito dinheiro, se você fazer uma captação de mais de 200 bilhões de reais ano. Se você fizer uma tributação dos juros e dividendos que estão isentos desde 1995, você novamente vai ter uma captação significativa para fortalecer a economia brasileira. E se você fizer uma alteração... Inclusive, deputado... Pois não. Inclusive, Oi, Lima. Tem um projeto da sua autoria tramitando na Câmara que trata disso, não é? Seria importante Exatamente. que, no próximo bloco ou agora, você pudesse tratar também... 924, que é o projeto que trata desse assunto. Então, se você pega isso, e se você faz uma reforma tributária, reduzindo a carga do consumo
e colocando a tributação das grandes riquezas, como a herança, que é um caso, a questão da tributação da grande propriedade que esse país não paga. Nós reequilibramos com 3, 4 fatores. Se você fizer uma tributação seletiva dos minérios, que é uma defesa nossa, então, com 3, 4 ações, você reequilibra a economia. O problema é que a sede dos banqueiros, a sede dos bilionários, é uma sede insaciável. Eles não conseguem nunca estar satisfeitos. Todo dia eles querem tirar mais uma moeda de quem já tem tão pouco. Então, estou colocando que a economia sofre, mas tem saída. E nós vamos perseguir as saídas para reequilibrar a economia, tão logo a gente supera a pandemia. Então, vai dizer muito claro que nós não podemos ter medo de endividar a nação para salvar vidas. Depois a gente organiza a economia. Do ponto de vista da ação emergencial, deputado, como que se deu a participação, a sua participação, a participação da bancada do PT, no sentido de sair daquela, digamos, aquela merreca que foi proposta inicialmente de R$ 200 pela presidência, pelo governo federal, e chegar até esses 600, não é? Como aconteceu isso? Como foi a batalha? Como é que podemos conquistar? Como é que foi o trabalho da nossa bancada e a sua em especial? Na verdade, deputado, a merreca de R$ 200 já foi a primeira conquista, era zero. O presidente Bolsonaro, ele fez uma oposição sistemática à pandemia, dizendo que era uma gripezinha, que não tinha que ter isolamento social, salvo os mais idosos, e que não tinha que colocar nada, porque não era uma gripezinha que podia tirar as pessoas da sua linha de produção. Foi uma dificuldade imensa de articulação da bancada de oposição, junto ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, junto ao Alcolumbre, para convencer o Paulo Guedes de que não era uma gripezinha. Então, a primeira derrota do presidente foi a gente convencer o Paulo Guedes, que terminou mandando uma medida propondo R$ 200. Mas essa já foi a primeira vitória contra o presidente, porque ele era contra, era tudo. Depois que veio a proposta, nós nos articulamos e conseguimos avançar para 600, derrotando o presidente e derrotando o Paulo Guedes. Quando colocou 600, colocamos situações que já até 1.200, que já é conhecido, são casos pontuais, mas conseguimos também até 1.200. O presidente ameaçou vetar. Nós fizemos uma grande campanha de rede social, de pressão, e conseguimos manter o nosso projeto, derrotando pela terceira vez o presidente. Depois que a gente derrota, ele corre atrás para colocar como se ele tivesse alguma iniciativa sobre isso. Agora, além da gente ter assegurado este apoio emergencial de R$ 600 mínimo, nós fizemos uma outra coisa. Nós oferecemos ao presidente um orçamento de guerra, exatamente para que o presidente pudesse honrar aquilo que a gente estava colocando como recurso para a sociedade. Porque sem orçamento de guerra também não teria como honrar. E nós oferecemos as condições para ele imprimir moedas, para ele fazer captação de dinheiro na praça, para ele fazer captação de rede bancária, mas não poderia faltar dinheiro. Não é a primeira vez. É bom lembrar que na guerra do Brasil contra o Paraguai, o orçamento de guerra foi 11 vezes o orçamento de um ano. Ora, então nós estamos dizendo que nós não estamos propondo 11 vezes o orçamento de 2020. Nós queremos apenas que por 2 vezes, 3 vezes, depois juntos nós vamos ter que reequilibrar as contas. Mas a coisa mais importante é a vida. Então foi o nosso papel. E eu sou obrigado a reconhecer que a bancada de oposição coordenada pelo PT, que é a maior bancada, dialogando, é claro, com o Centrão, eu não posso aqui também deixar de reconhecer o papel do presidente Rodrigo Maia, que eu tenho minhas oposições contra ele, do ponto de vista da sua visão liberal, da sua participação no golpe contra a Dilma, mas eu tenho que ser justo também. Ele, nesse ponto, terminou tomando, em alguns momentos, decisão que nos fortaleceu a nossa pauta. E essa foi uma decisão que nós contamos com o apoio dele.
Porque sem o Rodrigo Maia, Deputado. nós tínhamos apresentado essa proposta, porque juntos nós derrotamos o governo. E eu preciso também aqui dar os nomes de quem é. Primeiro, dá para o PT, que foi um grande articulador, a bancada de oposição, mas também uma parcela do Centrão, do qual aqui onde está o Rodrigo Maia, e nos ajudou muito nessa pauta. O parlamento é isso, é uma casa de entendimento, quer seja ele municipal, estadual ou federal. Tem coisas que a gente é totalmente divergente, mas tem pontos que há convergência, aí é a capacidade de construir os entendimentos. Deputado, mesmo com o orçamento de guerra, a gente ouve constantemente dizer não tem dinheiro para socorrer as pessoas, não tem dinheiro para socorrer os estados e municípios, mas tem dinheiro para salvar os bancos e salvar as empresas, né? Afinal, tem ou não tem dinheiro? De onde vem o dinheiro para salvar as pessoas, para que possa ajudar os estados e municípios? Qual é a questão aí? Olha, a visão desse presidente que aí está é 100% rentismo. O seu compromisso é 100% o sistema bancário, através dos banqueiros. Ele é aliado de banqueiro, porque financiou a sua campanha através das redes multinacionais, porque não tem mais banco brasileiro. Todo banco que você tenha, fora os bancos públicos, são bancos de uma rede internacional. Ele quer privatizar, não é? Eles querem privatizar? E ainda eles não querem entregar ainda para forças multinacionais. Bom, então, tudo que vem de pauta para fortalecer o agronegócio, para fortalecer os bancos, o grande empresariado, imediatamente o Paulo Guedes encontra uma solução em fração de minutos. Tudo que vem para fortalecer os municípios, os estados, a assistência social, a saúde, a educação, as pessoas, os atores familiares, os trabalhadores do país, aí eles criam dificuldades. Esse é um debate público, e ele não esconde isso. Eu quero dizer, claro, que não falta dinheiro, porque o orçamento de guerra ofereceu as oportunidades para o governo gastar tanto quanto for necessário para salvar vidas, inclusive imprimindo dinheiro. Então, quem tem a máquina de imprimir dinheiro não pode dizer que falta dinheiro. Mas pode imprimir por quê? Não pode imprimir de qualquer jeito. O parlamento ofereceu um orçamento de guerra para imprimir e salvar vidas. Claro que tem uma regulação, mas não falta dinheiro, mesmo que o Brasil fique com uma economia desequilibrada. Mas é melhor ficar com a economia desequilibrada e salvando vidas do que ficar com a economia equilibrada com as pessoas morrendo. Então, esse é um assunto para poder a gente compreender muito fácil. Não falta dinheiro. Agora, qual é o grande problema? É porque, no momento que o governo faz investimento em vidas humanas, a exemplo do dinheiro que você está colocando aqui para os estados e municípios. Tem um PLP de número 149, que era chamado de Lei Mansueto, que esta lei era o orçamento de guerra contra o Estado e município. Nós oferecemos um orçamento positivo para o governo e ele queria colocar condicionante para os estados e municípios. Nós não aceitamos. Nós derrotamos de novo o governo. O governador Elton Dias teve um papel fundamental, fez um forte diálogo com os governadores dialogaram com as suas bancadas e nós derrotamos e refizemos o relatório. Aprovamos, onde foi tirado todos os condicionantes, do tipo, eu só libero recursos para o estado do Piauí se você privatizar um mundo de coisas. Praticamente, entregar tudo que o estado tem para a rede privada. Nós não podíamos aceitar. Nós só conseguimos liberar dinheiro para o Piauí se você demitir 50% dos empregados públicos do Piauí. Nós não poderemos aceitar. Nós só liberamos se você reduzir o salário. Nós não aceitamos. Então, nós derrotamos o governo e aprovamos o PLP 149, que diz o seguinte: todos os valores que você tinha em abril de 2019, mesmo com a queda de arrecadação do Estado, um orçamento de guerra, o governo federal se obriga a repor a diferença para que o Piauí não tenha uma arrecadação inferior ao ano anterior, exatamente para evitar demitir pessoas, para não atrasar salários. Então, nós derrotamos o governo.
para os municípios, a mesma leitura para o ISS. O ofereceu também para os estados e municípios, também os estados, especificamente. Já foi sancionado, deputado? Recursos. Já foi sancionado? Não, é isso que eu tenho que colocar, não foi. Então, nós oferecemos para que os estados possam captar até 8% da receita corrente líquida na rede nacional e internacional, no caso do Piauí, é 800 bilhões, para poder você continuar gerando emprego, resolvendo problemas, salvando vidas. Esse projeto nós aprovamos, ele foi para o Senado, quando chega lá, o governo sentou em cima, e até agora a bancada do governo não deixou esse projeto ser concluído, o que está trazendo um prejuízo imenso para os estados, desequilibrando, e chega um momento insustentável. Então, esse é um ponto que nós estamos aqui, tem dinheiro. O problema é que o governo quer liberar o dinheiro para os banqueiros, mas não quer liberar para os estados, mesmo a gente dizendo de onde pode vir o dinheiro. Qual é a lógica, deputado? Além da loucura do presidente e da concepção do ministro da Economia de ter um Estado mínimo, o famoso neoliberalismo, né? E agora você começa a ver o próprio empresariado dizer que precisa de um Estado mais atuante para apoiar melhor a economia, né? Então, qual é a lógica do presidente e da equipe econômica nesse momento? É deixar chegar a situação e ir ao fundo do poço? É porque tem pressão de alguém? É porque já que tem essa possibilidade? Qual é a lógica? A lógica, Lima, é muito simples. Nós já vivemos isso em nosso país. A lógica é destruir o princípio federativo, deixar os estados de pires na mão, concentrar todo o recurso na mão da União e depois, de forma coletiva, ele libera pelos compromissos políticos de cada estado com seus interesses. Era assim na ditadura. A ditadura, qualquer estado de oposição não acessava nada. Tanto que estado pobre nunca podia ficar em oposição. Tinha uma oposição pontual no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, mas os outros era impossível. Ele quer voltar ao princípio da centralidade dos recursos na federação para poder empobrecer os estados ficarem a depender do pires na mão. Esse é o princípio Paulo Guedes. Paulo Guedes é um banqueiro, é um cidadão ligado às estruturas multinacionais e quer ajoelhar a nação de novo frente ao FMI. Porque no momento que o FMI se fortalece, como era antes, que até para você mexer no ministro do Brasil tinha que pedir permissão ao FMI, o sistema privado, modelo Globo, modelo Paulo Guedes, modelo Santander, modelo Itaú, modelo Bradesco, se dá bem, porque todos são sócios do FMI, são sócios dos bancos internacionais. Então, esse é o objetivo, é a concentração da riqueza na mão de poucos. E é isso que nós temos que combater, porque chega um momento que a pobreza é tão grande que você perde a capacidade de enfrentamento. E aí que eles estão investindo, é transformar o povo brasileiro em cordeirozinho, governadores e prefeitos têm que ficar caladinhos, beijando os pés do presidente para poder fazer o que eles querem. Do ponto de vista político, tem também a estratégia de colar isso, e está discutindo tudo isso, o presidente pensando em 2022? Na sua avaliação? O que nós temos em 2022 são as duas bandeiras. É a bandeira de popularizar novamente as receitas deste país e a bandeira de concentrar. É a bandeira da inclusão social e a bandeira da concentração das riquezas na mão de poucos. É a bandeira de empoderar a sociedade e a bandeira de desempoderar a sociedade, para que eles fiquem poderosos, escravizando as pessoas para transformar em escravos. Então, essa bandeira que, nos últimos anos, ela se confronta. Ela se confrontou em 89, quando Lula foi derrotado, ela se confrontou em 94, ela se confrontou em 98, e em 2002, quando essa bandeira venceu. Venceu em 2016, venceu em 2010, venceu em 2014, embora o golpe devolve novamente para a bandeira da concentração da riqueza mundial. Essa é a bandeira permanente, essa é a nossa luta, e nós não vamos desistir dela. Ok, deputada, assim, nós estamos chegando já próximo ao final da
nossa live. E eu tenho acompanhado, tenho visto a sua participação em algumas atividades, tenho ouvido você falar sobre um grupo de trabalho, sobre o próprio Partido dos Trabalhadores tratando essa questão da pandemia. Aí, você como presidente do partido, o que o partido está propondo dentro de fortalecer essa rede de solidariedade nesse momento de crise que começou afetando os ricos, que foi quem trouxeram, digamos, o vírus para o nosso país, né, que era quem mais viajava, mas que agora chegou decisivamente nos mais pobres, e certamente terá um impacto muito maior nos mais pobres do que nos ricos, embora tenha também nos ricos. Então, o que o partido está fazendo a nível de Estado para poder ajudar a proteger e a fortalecer essa rede de solidariedade aos mais pobres? Deputado Lima, na verdade, nós tínhamos 3 bandeiras até a eleição do Moro, e agora nós precisamos ter 4 bandeiras bem definidas. A bandeira número 1 para nós, que não pode deixar de ser a saúde. Então, nós que somos da classe trabalhadora, de centro-esquerda, precisamos abraçar as evidências científicas com todas as convicções. Nós não temos o direito de confrontar evidências científicas milenares. Então, a saúde para nós é a bandeira número 1. A bandeira número 2 para nós tem que ser ainda a economia. Vencendo a questão da pandemia, claro que nós não poderemos desprezar a economia, porque nós queremos uma sociedade emancipada, e se emancipa um recurso no bolso, para as pessoas poderem comprar o pão de cada dia, para poder produzir. Então, não podemos abrir mão do olhar econômico, mas depois da vida. Primeiro a vida, depois a economia. Diante dessa questão, nós temos a terceira bandeira, que é uma bandeira que nós já abraçamos na época Betinho, chamada A Fome Tem Pressa. Então, quem está com fome não pode esperar para amanhã. É onde entra a terceira bandeira, que é a rede de solidariedade. Nessa rede de solidariedade, nós defendemos a primeira coisa, que a gente busque os invisíveis, e é o meu apelo como presidente estadual do partido, para que nenhum piauiense fique ausente dessa cesta do auxílio emergencial, mínimo de 600, pode chegar até mais, mas eu já coloco o horizontal. No mínimo 600, não pode ficar um único piauiense, uma única piauiense, fora daqueles que estão dentro dos critérios. E, para isso, nós temos que mobilizar prefeitos, vereadores, sindicatos, movimento popular, diretórios municipais, enfim, todos nós precisamos abraçar essa bandeira. Ela é a única? Não. Quando nós tivermos todo mundo recebendo pelo menos o básico para poder ter o pão de cada dia, nós vamos abraçar outras bandeiras. Um velho modelo Betinho. Nós precisamos abraçar novamente essa belíssima bandeira num país que empobrece novamente, para não deixar nenhum irmão nosso dormir com a barriga roncando, sem ter um prato de comida. Então, é a responsabilidade, que é a terceira bandeira. E a quarta bandeira é fora Bolsonaro. A partir de hoje, não pode ter outra palavra. Nós temos que mobilizar a sociedade. Bolsonaro perdeu todas as condições de dirigir essa nação. Então, nós temos uma reunião com o presidente Lula às 8 horas da noite de hoje. A nossa decisão está prevista para terça-feira, no Diretório Nacional, mas eu acho que a partir das 21 horas, nós temos que lançar no Piauí inteiro, procurar para a gente, no Brasil inteiro, urgente, o fora Bolsonaro. É insustentável você continuar como criminoso na condução da nossa nação. Como cidadão que está dizendo que ele é criminoso, não sou eu, o ministro dele, Moro, porque tudo que o Moro denunciou, sendo comprovado, ele não tem condição nenhuma de dizer que não é um criminoso. E um criminoso não pode dirigir o destino da nossa nação. Deputado Assis, eu tenho acompanhado, além dessas atividades normais do partido, de ajudando a construir plano de ação emergencial, de reuniões com gestores, reuniões com parlamentares, também reuniões com outras lideranças, vereadores, prefeitos. E existe
uma certa inquietação. Afinal de contas, o que é que está sendo discutido em Brasília acerca das eleições municipais? Vai ter prorrogação de mandato? Vai ter prorrogação de calendário eleitoral? Qual é o seu sentimento em relação a isso? Ou isso só vai ser tratado depois que passar isso tudo? Então, há uma preocupação. O tempo anda e o calendário eleitoral também. Então, as lideranças que estão em mandato ou que se preparam para disputar estão preocupadas com isso, né? Então, queria ouvir a sua opinião sobre essa situação, que é também pergunta aqui de alguns internautas, né? A Missilene, a Edinalda, o Antônio Sampaio, a Leuda Cardoso, a Sandra, lá de Esperantina, que mandou um abraço aqui também para você. Eu quero devolver o abraço carinhoso do meu povo querido de Esperantina e de todo o estado do Piauí. Lima, cada dia com sua agonia. A gente deita hoje e amanhã, de repente, a gente já nasce com uma nova realidade. Nunca imaginamos que no século XXI nós tivéssemos uma mudança de cenário tão rápida. Quem imaginava que nessas 48 horas acontecesse o tsunami da saída do Moro, detonando o Bolsonaro e colocando que é um cidadão que vive montado com uma rede de corrupção, inclusive fazendo interferência na Polícia Federal para não investigar os seus filhos. Nós sabíamos, mas ninguém imaginava que isso vinha da boca daquele que era praticamente a santidade do Bolsonaro na visão de uma parte do gado que o segue. Então, o cenário ele muda muito rápido. Então, nós abrimos esse diálogo entre nós, conversando a possibilidade deste protocolo inicial da Itália, que aconteceu nas últimas 48 horas, quando, através de exumação, foram retirados para analisar as condições dos defuntos e chegaram a uma conclusão, ainda em estudo, de que o vírus não provoca a pneumonia, a defesa respiratória. A defesa respiratória é uma consequência. O que ele causa é uma situação de coagulação sanguínea e que você pode ter medicamento para coagulação sanguínea, porque é a base e a consequência da pneumonia é uma situação que antecede. Olha, se isso for verdade, isso muda toda a lógica e aquilo que nós imaginávamos que teríamos uma vacina para setembro, outubro, novembro, dezembro, nós poderemos ter, em 30 dias, e nós estamos orando para isso, uma saída. Porque se o tratamento for antibiótico... Um tratamento, né, deputado? Um tratamento. Aí é claro que aí é um alívio para todos nós. Então, se Deus ajudar que isso for verdade. Mas nós não temos condições de dizer se é verdade. O que eu estou dizendo com isso? Que o calendário eleitoral, quem vai estabelecer esse calendário é a agenda coronavírus. Quer dizer, se a agenda coronavírus a gente conseguir resolver mais urgente, a gente retoma o calendário eleitoral. Se as evidências que colocamos agora não tiver sustentação, aí cada dia com sua agonia. Nesse momento, se continuar as experiências e evidências fora dessa possibilidade italiana que está sendo estudada, eu não vejo possibilidade de eleições em outubro. Se tivermos uma saída de salvar vidas com antibiótico, a eleição pode ser em outubro. Então, eu acho que nós vamos ter até o final do mês de abril, primeiro dia de maio, para a gente analisar. Agora, não tem em outubro, e a gente conseguindo um controle desse gráfico com mais rapidez, há uma corrente que depende da eleição este ano, porque a maior dificuldade é a prorrogação de mandato. Essa é a grande resistência. Se tiver como readequar um calendário, fazendo eleições esse ano, para os eleitos e eleitas assumirem no dia 1º de janeiro, essa negociação é mais rápida. Agora, se o calendário coronavírus se prolonga e chega até agosto, setembro, Deus ajudando que a gente controle até lá, não tem mais como organizar eleições para 2020. Por isso que eu quero dizer assim, nós temos orar e vigiar. Eu tenho que estar
com um olho no queijo e outro no rato. Nós temos que estar um olho nas eleições, o outro no coronavírus. Nós não poderemos abandonar o nosso calendário. Para todo efeito, na paralela, nós continuamos trabalhando com a possibilidade de eleições do dia 4 de outubro de 2020. Ponto. Nós não podemos priorizar este calendário, mas ele está mantido. Porque a minha prioridade, por exemplo, é vida. A minha prioridade, nesse momento, é derrotar o coronavírus. Mas nós não poderemos deixar de considerar o calendário eleitoral existente. Se ele for adiado, aí a gente readequa a nossa situação. Mas hoje a minha posição é nesse sentido. Para todo efeito, nós temos que estar com um olho nas eleições e o outro olho na vida, na saúde das pessoas, que é derrotar o coronavírus. Deputado, para encerrar aí a última pergunta que eu queria lhe fazer. E o isolamento? Qual é a sua opinião? Continua, não continua? Flexibiliza, não flexibiliza? Há uma previsão de que o pico da pandemia, da incidência no nosso estado, vai aí a meados de maio. Então, qual é a sua opinião sobre isso, né? Já que a gente está tratando de futuro também, né? De calendário. E a gente vê uma pressão aí muito grande, sobretudo dos comerciantes, além de uma pressão política dos seguidores do presidente, de acabar com o isolamento. E percebe alguns prefeitos, algumas lideranças municipais e até alguns governadores também flexibilizando. Qual é a sua posição sobre isso? Deputado Lima, como eu disse há pouco, o coronavírus nos impõe uma nova cultura. Eu estava vendo aqui a situação da Alemanha e precisamos louvar, como sempre, a capacidade que a Alemanha tem de se reinventar. É um povo que a gente não pode deixar de considerar uma capacidade rápida de tomar decisões. Você percebe que foi, até agora, o país, naquela região, que foi menos atacado, porque fez o dever de casa com muita urgência. E agora é o país que está voltando a trabalhar com mais segurança. Agora, mudou totalmente a cultura. Na Alemanha, qual é hoje o grande cuidado? Desinfectar as pessoas. Todo mundo está voltando a trabalhar de forma gradativa, mas numa nova realidade. É a máscara, é a luva, é o álcool gel, é banho de ozônio. É um monte de artifício que eles estão fazendo e agrupando as pessoas num outro formato, numa outra modalidade. Então, a situação que nós estamos colocando neste momento para o Brasil e para a gente é isso. Nós queremos que as pessoas voltem a trabalhar, mas é voltando de forma gradativa e com segurança. Exemplo, se a gente faz uma pactuação com algumas áreas, como alguém da produção de alimentos, vamos botar as padarias, mas ali nós tivemos uma discussão dentro de uma cadeia produtiva e que todo mundo, para trabalhar, tem que ter um ritual, manter uma certa distância, utilizar os equipamentos. Quer dizer, de repente, você pode ir voltando a trabalhar sem ameaçar o seu amigo que está ali ao lado e nem o cliente que chega. Então, eu acho que o normal é ir abrindo de forma gradativa, não pode abrir de uma hora para outra, até você reeducar toda uma sociedade. Então, eu acho que nós vamos chegar a isso. Mesmo convivendo com o vírus, é preciso ter uma nova reeducação para a gente voltando a trabalhar de forma gradativa com os equipamentos necessários até a gente ter o controle. Isso tem um certo tempo, tem uma certa cultura. Então, não pode agora, ir de qualquer jeito, volta a trabalhar do jeito que está, porque aí é morte em quantidade, aí você perde o controle. Mas se você tem... Agora você pode colocar o desespero do prefeito Arthur Virgílio lá de Manaus chorando porque brincou com a situação, não levou a sério e está lá agora, Manaus, enterrando as pessoas em valas comuns com filas de mortos e mortos porque não levou a situação a sério. Eu estava agora numa conferência vendo Amapá. Amapá está um dos maiores índices, um estadozinho de 800 mil habitantes,
está 3 vezes no Piauí, que tem 3.200 habitantes. Então, eu quero colocar, que eu quero parabenizar aqui o Carnaval, está apanhando muito, por conta de muita gente responsável, pela sua capacidade de ser um grande líder, que hoje dialoga com o país inteiro. Tem um ódio acumulado no país do grupo do gado Bolsonaro, que bate nele de qualquer jeito, inventando mentiras, mas ele está fazendo o dever de casa. Está, inclusive, muitas vezes prejudicado pela firmeza. E aí você veja, tinha um questionamento de temperatura. O vírus, onde tem calor, ele não prolifera. E aí, o que vai falar agora de Manaus? As 3 capitais mais quentes do Brasil é Manaus, Teresina e Cuiabá. Nós mudou com recadões. Não, mas aqui no Nordeste é diferente. Está bem de Ceará de um Maranhão do outro, com índice altíssimo, Piauí ainda gerenciando. Palmas. A filha do povo que está segurando, não sei, porque eu sei, e cada dia com sua agonia. A gente fica torcendo para no dia seguinte não ter uma situação que aconteceu de uma hora para outra. Ninguém está dizendo que está tudo controlado. Então, voltar ao trabalho é possível, mas vai mudar totalmente a cultura em relação ao modelo que nós trabalhávamos antes. O que você teria para recomendar? Eu sei que você tem muitos prefeitos que são vinculados a você, conhece praticamente todos os prefeitos do estado, e a gente começa a ouvir alguns cedendo à pressão local. Como você disse, não é fácil. Então, o que você recomendaria para os prefeitos nesse momento, que sofre também de uma grande pressão da população, do comerciante e de outras pressões a mais? Recomendo o pulso firme. A gente não pode, nesse momento, ceder à pressão. A vida é o mais importante. O que eu quero dizer muito claro, que se eu fosse prefeito, eu não teria medo de me desgastar para salvar uma vida. Porque é uma coisa muito simples. Eu vejo alguns prefeitos dizerem assim, mas no meu município não tem nenhum caso. É por isso que tem que continuar o isolamento. Porque quando chega o primeiro caso, e aí eu vou dar um exemplo de um debate aqui na cidade de Oeiras, onde eu me encontro, chegou um caso em Francinópolis, uma cidade bem pequenininha. A paciente está sendo tratada aqui em Oeiras. Aqui gerou uma polêmica porque a paciente veio para cá. Hoje eu fiz uma defesa porque é um absurdo uma família que precisa do nosso abraço, nosso carinho, a gente fica contra, até mesmo porque uma pessoa que já está com o vírus e já é conhecido, essa pessoa está protegida, porque ela já está em isolamento, ela não contamina mais ninguém. Mas quantas pessoas em Francinópolis podem ser contaminadas porque essa pessoa conviveu com outras pessoas? Então, um caso pode contaminar dezenas. Então, evite o primeiro caso. Não tenha medo. E se tiver que ir cedendo, tem que ser dentro do planejamento que eu coloquei. Eu tenho os equipamentos necessários para oferecer alguma cadeia produtiva que você possa trabalhar com garantia. Vai lá, dentro de um comitê, negocia, gerencia, acompanha, para que essas pessoas, mesmo em pequenos agrupamentos, voltando a trabalhar, mas que usem os equipamentos e que, se não usar, imediatamente tira novamente. Agora, não pode abrir do jeito que está. Porque se fizer isso, você está abrindo a janela, depois da janela abre a porta, depois da porta é um portão, depois você pode ter uma sociedade com as pessoas mais frágeis da sociedade, fazendo com que os seus descendentes chorem sobre um caixão. Que, aliás, nem sobre o caixão não pode chorar, porque quando tem uma morte de coronavírus, não pode nem encostar para chorar, que é uma cultura ocidental. Então, nesse momento, prefeita decente, não pode vacilar. Prefiro 1000 vezes perder uma eleição a depois estar chorando um vacilo, como está o choro agora do prefeito Arthur Vigílio de Manaus, pelas burrices cometidas. E ele vai pagar um preço muito alto, porque as suas lágrimas agora não resolvem mais, porque ele vacilou também no início. Ele brincou com o que acontecia lá, era um caso pontual, começou a reproduzir a loucura do psicopata que conduz esse país, que é o Bolsonaro, que está tocando fogo na nossa nação. Agora, depois que tem as mortes em grande escala, ele vai agora chorar na frente das câmaras. Aí é tarde. Então, eu não quero ver meus prefeitos, irmãos, amigos chorando porque ele vacilou. Eu quero, inclusive, aqui aplaudir
dentre muitos outros, citar aqui o prefeito Veríssimo, bem aqui de Santa Rosa. Chegou um ônibus de São Paulo, imediatamente ele foi lá, cercou todo mundo, tem que ter quarentena, isso é responsabilidade, é assim que tem que fazer. E todos não podem vacilar. Por um caso, você pode não controlar mais. Então, eu recomendo. Da eleição, mas não perda a sua história. Porque se tiver um caso que contamina a sua cidade, você nunca mais vai ter sucesso. Então, nesse momento, tem que ser um ato de responsabilidade. Voltar a trabalhar pode voltar. Planejado, gradativo, com equipamento, com orientação técnica. A gente não pode brincar com a vida das pessoas. A gente não sabe onde vai chegar essa história do coronavírus. Nós estamos numa fase de gerenciamento. A qualquer hora pode estourar, como estourou em Manaus, e não queremos que estoure no estado do Piauí. Bom, deputado, de fato estamos chegando já, ultrapassando um pouco o nosso tempo. Eu queria aqui, de todo coração, lhe agradecer, não é, pela sua participação, agradecer a sua equipe que apoiou na organização, agradecer a nossa equipe aí de comunicação, coordenada aí pela Cristiane. Então, agradecer esse bate-papo e essa troca de experiências. Espero que ela tenha servido para orientar e para informar a população, né? Diz que até da desgraça, às vezes, a gente tem que tirar proveito. Eu acho que essa coisa da rede social, dessa forma de lidar, de buscar uma aproximação, mesmo com o isolamento, é uma dos ganhos que nós vamos ter agora no pós-pandemia, né? Então, lhe agradecer e colocar aí à disposição para as suas conclusões finais. Agradecer também a todos os internautas, não é? Então, nós estamos fazendo lives às segundas, quartas e sextas, cada dia é uma temática diferente, né? É uma personalidade diferente, então, e nesse momento, acho que foi oportuno, até por conta da conjuntura de hoje que mudou, então a presença do deputado até ajudou a gente compreender esse cenário político nacional, né, que nesse momento é bastante tenso. Então, agradecer e deixar aí para as suas palavras finais. Muito obrigado. Deputado Lima, eu sempre lhe conheci como um grande prefeito, um grande técnico, um grande agrônomo, um grande deputado. Eu não sabia que era um grande jornalista, né? Estou vendo agora que se tiver algum problema no meio do caminho, você vai tomar a vaga de algum apresentador de TV. Mas eu lhe parabenizar. Comecei a fazer comunicação, viu, deputado? Eu cheguei a ser aprovado no vestibular de comunicação, mas só cursei uma disciplina. Tive que terminar meu curso e trabalhar, viu? Então, eu acho que nessa você aprendeu mais do que em agronomia durante o ano todo, porque eu acho que você está dando um show. Mas lhe parabenizar, eu acho que essa sua posição de ter um calendário, conversando com a sociedade, mantendo o mandato ativo, orientando vereadores, prefeitos, as cadeias produtivas, os movimentos populares, o pessoal da terra, eu só posso ter lógica de posição, discutindo temas de interesse da sociedade. Então, quero agradecer essa oportunidade de conversar com você aqui nessa tarde. Quase ela não acontece, porque a reunião da coordenação tinha sido marcada por esse mesmo horário, eu fiquei angustiado, tanto que passei uma mensagem que tudo indicava que nossa live estava prejudicada, mas a reunião foi mudada para as 20 horas, então agora eu vou me organizar para outra reunião com o presidente Lula e a coordenação, que não é mais, vai ser a bancada toda agora, vai ser outra reunião diante da complexidade que aconteceu no dia de hoje, através da demissão do ministro Moro e da sua denúncia sobre a maior rede de corrupção que pode acontecendo no país, segundo o Moro, através do presidente da República, que interferiu na Polícia Federal para não chegar naturalmente aos objetivos que a democracia exige. E, naquele momento, eu estava aqui, o ex-ministro e ex-juiz corrupto Moro, reconhecendo que o PT foi o partido que mais deu autonomia para a Polícia Federal, para o Ministério Público funcionar, que é uma verdade. Infelizmente, eles utilizaram o ódio de classe para jogar
todo o seu veneno contra a democracia. Por isso eles precisam pagar o preço. Mas foi realmente o PT que criou uma rede de combate à corrupção, empoderou a Polícia Federal, empoderou o Ministério Público, mas esses setores, lamentavelmente, foram usados pelo instrumento do ódio. Mas eu quero aproveitar aqui para lhe abraçar, lhe parabenizar. Eu acho que esse seu exemplo eu queria sugerir para que todos os deputados fizessem, porque todos os deputados têm uma rede de pessoas que dependem naturalmente das suas orientações e um orgulho muito grande. Então, parabéns a esse trabalho e sempre possível. Eu já lhe disse, nem sempre eu consigo adequar, porque você tem um ritmo muito bom de trabalho, mas quando eu puder primeiro dar uma saudadazinha esse trabalho, conte comigo. Que Deus te abençoe a todos os ouvintes. Muito obrigado às pessoas que participaram desse momento. Né? A gente gostaria de estar mais perto, mas o isolamento social nos obriga a gente estar utilizando este método de diálogo com a sociedade. Um grande abraço. Abraço e obrigado, deputado. Eu queria aproveitar para, na próxima quarta-feira, a live vai ser com o secretário Rafael Fonteles. Então, nós vamos discutir, vamos tratar exatamente do impacto da pandemia nas finanças públicas e quais os caminhos que nós precisamos buscar. Então, na segunda-feira, estamos tratando aí um outro nome, a Cristiane é quem está nos ajudando aí, e que vai ser divulgado momentaneamente. Então, era isso, quero aí agradecer mais uma vez a sua participação e pedir aí aos internautas, não é, que possa comentar, curtir, fazer seus comentários, suas sugestões através das redes sociais. Agradecer à equipe também lá do Partido dos Trabalhadores, não é, que também entrou na rede de transmissão e lá do seu gabinete. Então, um forte abraço, boa tarde, que Deus lhe proteja e proteja a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado e boa noite, quase. Boa noite, amigo. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço.